Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar as operações com números racionais. Nós vamos trabalhar a operação de divisão, tá? Divisão entre duas frações, divisão entre dois números decimais. Só que antes da gente entrar na operação de divisão entre frações, a gente precisa conhecer um termo chamado inverso de um número, tá? Então, na questão 13 da página 14, da página 104, desculpa, pede para a gente calcular o inverso de alguns números. Eu vou colocar uma setinha aqui porque não é uma equivalência, não é igualdade, né? Então, determine o inverso de cada número. O inverso de menos 5 nonos é menos 9 quintos. Ou seja, pessoal, eu estou trocando de posição o numerador com o denominador. A operação de calcular o inverso é isso. É simplesmente trocar o numerador com o denominador, sem alterar sinal. Porque quando a gente altera sinal, a gente está calculando o oposto, tá? Então, ó, o inverso de 7 sextos é 6 sétimos. O inverso de menos 8, ou menos 8 sobre 1, é menos 1 sobre 8. Para finalizar, 0,25 equivale a 25 centésimos, que é igual a 1 quarto. Então, o inverso de 1 quarto é 4 sobre 1, ou simplesmente 4. Tá? Existe um símbolo que indica inverso na matemática, que é o expoente menos 1. Também foi comentado na última aula. Então, por exemplo, na letra B, se eu quisesse representar uma igualdade, eu colocaria assim, ó, 7 sextos elevado a menos 1 equivale a 6 sétimos. Então, ao invés de eu falar que o inverso de 7 sextos é 6 sétimos, eu posso representar assim, ó. Ok? Valeria para a letra A também, ó. Menos 5 nonos elevado a menos 1 é igual a menos 9 quintos. Tá? Essa simbologia aqui futuramente passará a ser usada, tá? Mas por enquanto a gente saber o que é inverso já é o suficiente para a gente entender as divisões entre frações. Então, inverso é a operação que inverte o numerador com o denominador, ok? Bom, então vamos chegar na divisão entre números racionais. Primeiro, eu preciso lembrar que inverso. Então, o inverso de B, ou B sobre 1, é 1 sobre B. Isso é uma forma de generalizar, tá? Lembrando que esse B aqui tem que ser diferente de zero, porque zero não tem inverso. Bom, agora vamos pensar na divisão entre dois números. Uma divisão qualquer, tá? Então, um número dividido por outro. Eu vou reescrever essa divisão através de um produto de frações. Olha se eu posso escrever assim. Bom, A sobre 1 vezes 1 sobre B. Bom, A vezes 1 é 1. 1 vezes B é B. Então, essas duas expressões se equivalem, tá? E aí, pessoal, o que eu vou fazer agora é destacar que esse 1 sobre B aqui, eu acabei de falar agora que ele é o inverso de B. Não é isso? Então, olha só, eu estou falando que uma divisão equivale a uma multiplicação. A multiplicação desse termo pelo inverso desse. Então, é muito comum a gente criar a regra prática seguinte. Na divisão, a gente multiplica-se o primeiro termo pelo inverso do segundo. Eu vou nomear como primeiro termo esse que está em cima. Primeiro termo. E esse de baixo eu vou nomeá-lo como segundo termo. Tá? Então, ó, conserva-se o primeiro e multiplica-se pelo inverso do segundo. Entenderam de onde surgiu a ideia de inverso? É que eu peguei dois números, escrevi como um produto de duas frações, e a segunda fração ela é o inverso do denominador. Por isso que criou-se essa regra de um número multiplicado pelo inverso do segundo. Ok? Ou o primeiro termo multiplicado pelo inverso do segundo. Baseado nisso, a gente tem um exemplo aqui, ó. Menos 3 quartos dividido por menos 2 sétimos. Então, toda vez que aparecer uma divisão, eu vou transformar numa multiplicação. Como? Mantendo a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda. Então, aqui eu tenho menos 2 sétimos, eu passo a ter menos 7 meios. Agora, eu vou efetuar a multiplicação. Eu posso simplificar alguma coisa? A resposta é não. Tá? Então, eu vou efetuar a multiplicação. Primeiro, eu defino o sinal, sinais iguais positivo, e aí eu multiplico 7 vezes 13 e 4 vezes 2, obtendo 21 oitavos. Tá? Mais alguns exemplos aqui. Eu tenho 1 quarto dividido por menos meio. Eu vou repetir 1 quarto e vou multiplicar pelo inverso de menos meio, que é menos 2 sobre 1. E aí eu vou efetuar a multiplicação. Existe a possibilidade, nesse caso, de eu fazer a simplificação de 4 e 2, porque eles têm um divisor comum, que é o 2. Então, se eu dividir 2 por 2, vai dar 1. E se eu dividir 4 por 2, vai dar 2. E são esses valores aqui. Agora eu vou efetuar a multiplicação. Bom, os sinais são distintos. Resposta negativa. 1 vezes 1 e 2 vezes 1.
Por isso que eu totalizei menos 1 meio. Tá? Então, multiplica esse número por esse e esse por esse. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Tá? Exemplo B. Aqui eu tenho menos 2 quintos dividido por 3. Aqui eu posso considerar que esse é um 3 sobre 1. E assim, pessoal, nesse caso aqui, nesse formato aqui, eu consigo perceber quem que é a primeira fração que aparece, quem é a segunda. Por isso que eu vou sempre manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu vou repetir isso aqui, trocando a operação de divisão por multiplicação e o 3 sobre 1 por 1 sobre 3. Agora, eu analiso os sinais para poder multiplicar. Sinais distintos negativo, 2 vezes 1, 2, 5 vezes 3, 15. Menos 2 sobre 15, ou menos 2 quinzeavos. Tá? Mais um exemplo. Aqui, eu vou reescrever esse menos 4 como menos 4 sobre 1. Tá? Eu faço isso justamente para ficar mais fácil a gente perceber a primeira e a segunda fração. Tá, pessoal? Bom, a primeira fração é menos 4 sobre 1. Eu vou mantê-la e vou multiplicar pelo inverso de menos 4 quintos, que é menos 5 quartos. Agora, os sinais são iguais, eu vou ter resposta positiva. E eu posso simplificar esse 4 com esse 4, tá? Se eu dividir ambos por 4, vai ficar 1 em 1. Então, eu vou multiplicar 1 vezes 5 e 1 vezes 1. Como os sinais são iguais, a resposta é positiva. Seria 5 sobre 1, que é igual a 5. Ok? Bom, mais exemplos. Agora, eu tenho um outro formato de escrita na divisão, tá? Aqui talvez seja difícil de perceber visualmente, mas aqui ó, eu tenho um tracinho que ele é um pouquinho maior. Esse tracinho um pouquinho maior vai separar a primeira da segunda fração. Quem está acima é a primeira fração, quem está abaixo é a segunda fração. Tá? Então, na hora de manter, eu vou manter a de cima e vou multiplicar pelo inverso da de baixo. Então, ficaria 1 meio vezes o inverso de 3. Aqui não, aqui ainda eu estou escrevendo na divisão. Tá? Desculpa, aqui tem um erro, pessoal. Aqui, ó, é 1 meio vezes o inverso de 3 quartos. Então, aqui, eu vou fazer essa resolução aqui, ó. Vai ficar 1 meio vezes o inverso de 3 quartos, que é 4 terços. E aí, a minha resposta, ela poderia ser, inicialmente, 4 sobre 6, que eu multipliquei 1 vezes 4 e 2 vezes 3, mas eu posso simplificar dividindo por 2, eu passo a ter 2 terços. Ok? Então, desculpem o erro aqui. Letra B, letra D, desculpa, observe que esse traço aqui é o maior, então ele separa a primeira da segunda fração. Então, eu posso reescrever a fração de cima como 3 sobre 1. Tá? Aí, agora sim, eu vou manter a primeira e vou inverter a segunda, né? Ou vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vai ser 3 sobre 1 vezes o inverso de 5 sextos é 6 quintos. Não tem como simplificar, então o que eu vou fazer? Multiplicar 3 vezes 6 e 1 vezes 5. Como os sinais são positivos, a resposta é positiva. Então, 3 vezes 6, 18, 1 vezes 5, 5. Letra E. Aqui, nesse caso, eu vou acrescentar 1 aqui embaixo, para perceber as duas frações. Essa é a primeira que eu vou manter e vou multiplicar pelo inverso dessa. O inverso de 3 sobre 1 é 1 sobre 3. Ok? Aqui eu tenho possibilidade de fazer simplificações, vou dividir ambos por 3. Aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 1. Sinais distintos negativo, 3 vezes 1, 3, e 4 vezes 1, 4. Então, fica menos 3 quartos. Tá? Bom, agora vamos trabalhar com a ideia de números decimais. Primeiramente, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar esses números decimais em números fracionários. Então, 0,75 é 75 centésimos e 0,05 é 5 centésimos. Tá? Observe duas casas decimais, 2 zeros. Duas casas decimais, 2 zeros. Depois que eu montei aqui, eu vou resolver a divisão entre frações, que nós acabamos de aprender. Repete essa primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu vou passar a ter 100 sobre 5. Depois disso, eu vou poder fazer uma simplificação aqui. Esse 100 com esse 100, ele some. Então, fica, na verdade, 75 sobre 5. E 75 sobre 5 é igual a 15. Ok? Professor, mas você ainda não fez a divisão envolvendo números decimais, você fez divisão entre frações. Concordo com vocês. Por isso que eu preciso saber como transformar isso nisso daqui. Mas vamos mais um exemplo aqui. 0,15 dividido por 0,03, que é 15 centésimos dividido por 3 centésimos. O processo é o mesmo, eu vou repetir a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Eu vou cortar novamente esse 100 e vou passar a ter 15 sobre 3. E isso é igual a 5. De novo, eu gostaria de perceber como é que eu consigo achar essa resposta direta sem ter que passar pelas essas contas com frações. E é o seguinte, pessoal. Perceberam que tanto aqui
quanto aqui, foram eliminados esses dois fatores, e esses dois fatores foram gerados pelo número de casas decimais, então, pessoal, se o número de casas decimais for igual aqui, ó, eu vou poder sempre cortar os valores, porque esse daqui, ó, aqui duas casas decimais é 100, duas casas decimais é sobre 100. E aí eu vou cortar um 100 com 100 porque eu vou inverter sempre a segunda. Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, primeira coisa, se o número de casas decimais for o mesmo, esses denominadores serão iguais. Consequentemente, vai ficar um em cima, outro embaixo, e eu vou poder simplificá-los, ou seja, eles vão sumir. E aqui sobrou 75 sobre 100. Bom, se nós analisarmos aqui, ignora essa vírgula aqui, que número eu passo até aqui? 75. Ignora essa vírgula aqui, que número eu passo até aqui? 5. 75 sobre 5 apareceu aqui. Olha como é que dá certinho. Se eu ignorar a vírgula aqui, eu passo até 15. Se eu ignorar a vírgula aqui, eu passo até 3. 15 sobre 3. Olha o 15 sobre 3 aqui. Mas lembrando, eu só posso fazer isso porque eu cortei os dois, eu simplifiquei esses dois fatores aqui. E esses dois fatores só podem ser simplificados porque o número de casas decimais é o mesmo. Ou seja, pessoal, se o número de casas decimais for o mesmo, eu vou poder simplesmente ignorar a vírgula e fazer as divisões. Nesse primeiro caso aqui, ó, após esses dois exemplos, né, na letra C aqui, o número de casas decimais não é o mesmo, é que eu tenho uma casa decimal, é que eu tenho 0 casas decimais. Mas eu posso reescrevê-lo assim, 12,0 dividido por menos 0,3. Depois que eu igualei o número de casas decimais, é como se eu estivesse igualando esses denominadores aqui, que vão ser depois cortados. Ou seja, eu posso ignorar as vírgulas, pessoal. Então, aqui eu vou passar a ter 120, e ali eu vou passar a ter 3, menos 3, desculpa. Ok? E aí, agora, se dividir 120 por menos 3, eu acredito que a gente consiga fazer de cabeça, né? Um é positivo, outro é negativo, resposta negativa, 120 por 3, 40. Resposta menos 40. Então, pessoal, a gente pode sempre fazer isso. Toda vez que tiver que fazer divisão entre números decimais, nós vamos igualar o número de casas decimais e ignorar as vírgulas. Porque aí a gente vai passar a ter divisões de números inteiros. Isso, vocês sabem fazer. Entenderam? Vamos para mais alguns exemplos? Então, ó, 1,04 dividido por menos 0,2. Observe que aqui eu tenho duas casas decimais e aqui eu tenho uma só. Então, eu vou acrescentar um zero aqui para igualar o número de casas decimais. Depois que eu fizer isso, eu ignoro aqui. Então, passa a ter 104 e aqui menos 20. E 104 dividido por menos 20 vai dar negativo, porque os sinais são distintos, e vai dar 5,2. Aí você pode falar, professor, mas deu decimal. Vamos fazer a conta aqui, né? 104 dividido por 20. 1 não dá, 10 não dá, mas 104 dá. Isso dá 5, 5 vezes 20 dá 100, resto 4. Dá para dividir? Não. Então, o que eu faço? Eu acrescento um zero e uma vírgula aqui. 40 por 20 dá 2, 2 vezes 20, 40, resto zero. Por isso que deu menos 5,2. Tá? Alguns casos a gente vai perceber que a gente vai conseguir fazer mentalmente. Esse daqui, infelizmente, é o mesmo de lá que eu já tinha feito, né? Então, 12 dividido por menos 0,3, eu vou ter 12,0 dividido por menos 0,3, eu vou ignorar as vírgulas, vou passar a ter 120 dividido por menos 3, que isso é igual a menos 40. Esse exemplo eu já tinha dado, tá, pessoal? Porque eu provavelmente copiei e colei aqui para depois mudar os valores e provavelmente esqueci de mudar esse. Acontece. Bom, letra F, 0,8 dividido por 0,02. Observe que aqui eu tenho uma casa decimal que eu tenho duas, então aqui vai ter que ter duas também. Então vai passar a ser 0,80. Depois que eu igualei e eu tenho duas casas decimais aqui, duas casas decimais aqui, eu vou ignorar as vírgulas. Aqui vai passar a ser 8, aqui vai passar a ser 2. Sinais positivos, resposta positiva, 80 por 2 é 40. Tá? Então, como regra prática, a gente faz o seguinte. Primeiro passo, igualar os números de casas decimais. Por exemplo, aqui eu acrescentei um zero aqui. Depois, ignorar as vírgulas. Aí eu passo a ter esses números aqui. Efetuar a divisão entre os números inteiros. Ok? Então, toda divisão envolvendo números decimais, o processo é transformá-la em números inteiros, uma divisão de números inteiros. E para isso eu preciso simplesmente igualar as vírgulas e depois ignorá-las. Tá? Bom, para a gente finalizar a aula, pessoal, peço a vocês que façam o exercício 37 da página 86. Depois que finalizar esse exercício, volta para a caixa de correção. Combinado? Bom, considerando que vocês fizeram essa questão, vamos para a correção? Então, vamos lá. Então, ó, vou manter a primeira, menos 4 quintos, e vou multiplicar pelo inverso dessa daqui. Vai ficar menos 15 sobre 8. Agora, eu vou fazer as simplificações, tá? Primeiro, eu já sei que o resultado vai dar positivo, porque os sinais são iguais. Eu vou simplificar o 4 com o 8. Vou dividir ambos por 4. Aqui vai ficar 1,
e aqui vai ficar 2. Vou simplificar o 5 com 15. Vou dividir ambos por 5. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. É isso? Então, fica 1 vezes 3, que é 3. E aqui ficou 1 vezes 2, que é 2. Você pode falar assim, professor, mas eu preferi multiplicar 4 vezes 15, 60. 5 vezes 8, 40. E depois fazer a simplificação. Pode? Pode. Eu não prefiro, mas pode. Tá? 3 quintos, positivo, vezes o inverso da segunda, menos 10 nonos. Esse 10 meu ficou péssimo. Bom, eu posso simplificar o 3 com 9, dividimos por 3, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 1. E agora eu vou simplificar o 5 e o 10 ambos por 5. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2. Como os sinais são distintos, resposta negativa. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 3, 3. Aqui eu não esqueço que aqui tem 1 aqui embaixo, então vou manter o primeiro menos 5 sobre 1 e vou multiplicar com o inverso do segundo, vai ficar menos 4 sobre 5. Sinais iguais, resposta positiva. Simplificar esse 5 com esse 5, vou dividir ambos por 5, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1. Então ficou 1 vezes 4, que é 4, e embaixo 1 vezes 1, que é 1. Não preciso colocar esse denominador, na verdade não preciso nem colocar o sinal. Ok? Bom, letra D. Eu vou escrever isso aqui primeiro em forma de fração, então vai ficar menos 5 sobre 10 dividido por 5 sobre 10. Pessoal, essa daqui eu vou fazer de um jeito diferente. Ignorando os sinais, eu tenho 5 sobre 10 dividido por 5 sobre 10. Ou seja, eu estou dividindo um número por ele mesmo. Toda vez que eu divido um número por ele mesmo, a resposta é 1. Mas como os sinais são distintos, eu vou colocar negativo, então eu vou colocar menos 1 direto. Tá? Como tá... Não, cabe aqui. Aqui, ó, nesse caso, eu vou fazer na forma decimal, tá? Vou puxar só um setinho para colocar um pouquinho mais embaixo. Então, ambos os termos aqui, os fatores, têm uma casa decimal. Então, eu posso ignorar essas casas decimais. Então, na verdade, eu vou dividir de 12, menos 12, dividido por menos 4. Sinais iguais, positivo, 12 por 4, 3. De novo, números decimais. Uma casa decimal aqui, uma casa decimal aqui. Ótimo, eu já posso ignorar as vírgulas. Então, na verdade, eu vou dividir mais 45 dividido por menos 15. Sinais distintos, negativo, 45 por 15, 3. Aqui, ó, eu vou igualar o número de casas decimais. Professor, eu posso fazer assim? Pode, tá? Eu vou preferir redigir novamente. Menos 0,80 dividido por mais 0,04. Tá? Isso daqui equivale a menos 80 dividido por 4. Sinais distintos negativo, 80 por 4, 20. Professor, mas por que eu estou dividindo um número pequeno, 0,8, e estou achando um número grande, 20? Pelo seguinte fato, pessoal. Se a gente pensar isso em forma de fração, vou só escrever aqui, ó, a segunda parte, 0,04, não é isso? Bom, mas 0,04 é 4 centésimos. Quando eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, eu estou multiplicando por um valor maior do que eu estou dividindo. Ou, isso aqui é 2,5, eu estou pegando 2 vezes e meia um valor maior que esse. Ok? E aí tem até... Não, tá certo, né? 84. Isso. Ok, pessoal? Então, por isso que ele está dando um valor maior, tá? E aqui tem um erro, aqui é 100. E aqui é 100. E aí aqui vai ser 25 vezes maior, tá? Tinha errado, era aqui na divisão. Ok, pessoal? Então, ó, só retomando aqui, porque eu me equivoquei aqui. Aqui era 0,04, que é 4 centésimos, e aí vira 100 quartos, que é 25 vezes maior que esse aqui, ó. Então, na verdade, dividir por 0,04 é o mesmo que multiplicar por 25. Tá? É por isso que, quando eu divido por um número que está entre 0 e 1, o meu resultado será maior do que o original. Da mesma forma, quando eu multiplico por um número entre 0 e 1, meu valor reduz. Tá? Aqui, como eu tenho dois formatos, eu tenho que escolher um deles, eu vou escolher a fração. Eu tenho menos 5 quartos dividido, 0,25 é 1 quarto. Eu vou conservar a primeira fração, ou repeti-la, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 4 sobre 1. O resultado aqui vai dar negativo, porque os sinais são distintos. Eu vou simplificar esse 4 com esse 4, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1. Então, fica 5 vezes 1, 5. E 1 vezes 1 é 1. Ou seja, menos 5. Conserva-se a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda.
Não tem como simplificar nada, os números são todos positivos, então a resposta vai ser positiva. 1 vezes 7, 7. 5 vezes 2, 10. Ok? Mais alguns aqui. Menos 2 nonos, que é a primeira fração, multiplica pela segunda, que é 3 quartos. Tá? Eu vou simplificar esse menos 2 com 4. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2, que eu dividi ambos por 2. E aqui o 9 com 3, vou dividir ambos por 3. Aqui fica 1 e aqui fica 3. Negativo e positivo, negativo. 1 vezes 1, 1. E 3 vezes 2, 6. Professor, mas você não colocou parênteses. Nesse caso, quando eu tenho multiplicação de um número positivo e eu não preciso representar o sinal positivo aqui, eu não preciso de parênteses, tá? Mas se quiser colocar a parte de parênteses nos números, pode também. Por exemplo, aqui, ó. Aqui já não daria para eu escrever sem parênteses. 14 quinzeavos vezes menos 5 sétimos. Observe que eu tenho dois símbolos de operação que representam operações aqui, então tem que colocar parênteses sim. No primeiro não há necessidade ou obrigatoriedade. Eu vou simplificar aqui o 14 com 7, vou dividir por 7, que vai ficar 1, e aqui fica 2, e o 15 com 5. Aqui fica 3, porque eu dividi 15 por 5 dá 13, e 5 por 5 dá 1. Feito isso, eu vou analisar os sinais distintos, negativo, 2 vezes 1, 2, e 3 vezes 1, 3. Vou manter a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda, 39 sobre 6. Vou fazer algumas simplificações, por exemplo, o 12 e o 6 eu posso dividir ambos por 6. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1. O 39 e o 9 eu vou dividir por 3. Aqui vai ficar 13, aqui vai ficar 13. Então, agora eu vou multiplicar sinais diferentes. Negativo, 2 vezes 13, 26, e 3 vezes 1, 3. Não tenho o que fazer aqui, ok? E aí a gente finaliza a nossa aula. Gostaria de agradecer muito a todos. Tá? Espero que tenham conseguido acompanhar. Na próxima aula estou disposto a tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. No mais, muito obrigado. Fiquem com Deus, fiquem bem. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.